Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. E esse é o último encontro do nosso segundo módulo, Como Mudar. O objetivo desse módulo foi preparar o terreno para a mudança. Então nós vimos lá no início algumas dificuldades que podem estar impedindo o teu crescimento e que precisam ser vistas antes que você continue tentando mudar, como questões fisiológicas, questões da saúde do seu corpo, questões psicológicas que precisam ser tratadas, resolvidas antes, porque senão vai continuar impedindo o teu progresso e você não vai entender o porquê. E aí pode ser por causa de questões como essas, questões fisiológicas mesmo, que precisam ser reguladas com prioridade. Vimos também o papel protagonista da soberania de Deus no nosso processo de mudança. Nós vimos também os limites do poder de um lavrador. Quem faz o fruto crescer é o dono da vinha, é o dono da vida. Que o nosso papel, na verdade, é preparar o solo, semear e cultivar adequadamente. E por saber que Deus é quem dá o crescimento, isso não gera em nós uma desmotivação, ao contrário, gera em nós uma motivação e um compromisso ainda maior, porque nós sabemos que se Deus é quem dá o crescimento, um Deus que é bom e cuja vontade é boa, perfeita e agradável, só irá abençoar o crescimento daquilo que for bom, perfeito e agradável para a glória dele. Mas talvez você esteja aqui tendo participado dos encontros anteriores e ainda assim com aquele sentimento lá dentro dizendo: cara, mas eu não vou conseguir, eu não consigo mudar, eu sempre falho, eu já tentei tantas vezes e sempre cometo o mesmo erro, eu sempre volto no mesmo erro. Gente, mudar é difícil, é como nós falamos lá no primeiro encontro. É doloroso, é difícil, exige uma persistência, uma perseverança, mas é possível. Lembre sempre que você não precisa fazer isso sozinho. Se você precisar de ajuda, procure a ajuda profissional de alguém para te acompanhar nesse processo de mudança. Procure a ajuda de alguém da sua confiança, que você sabe que tem capacidade para te ajudar nisso. No próximo módulo, nós vamos encarar de frente alguns dos monstros que atrapalham o nosso crescimento. E por isso que é tão importante agora, para finalizar o módulo 2, que a gente tem essa aula de acalento, para acalentar o teu coração, acalmar esse coração que está aí afligido, pensando que não vai conseguir, que não dá conta, que não é capaz, que é muita coisa, que não vai dar certo. Essa é uma aula para você parar, respirar, se acolher e agora receber essas lições que Paulo nos dá em Filipenses 3:12, com o coração aberto, na verdade, para receber um abraço da carta de Paulo. Lá em Filipenses, o capítulo 3 e o versículo 12, diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos lá para a primeira lição que nós podemos extrair desse texto. A primeira lição é a seguinte: não é porque você ainda não conseguiu que você deve desistir. Na carta, Paulo não escreve como alguém que já chegou ao destino, que já alcançou o objetivo. Ele diz: irmãos, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei a perfeição.
Então, ele escreve como alguém que ainda está no caminho, que ainda está tentando. E isso por si só já nos é uma grande lição. Nos ensina que o fato de ainda não ter dado certo, o fato de você ainda não ter conseguido, não é motivo suficiente para você parar de tentar. Se essa mudança é uma mudança que te leva para mais próximo dos teus valores, dos teus princípios e dos teus propósitos, o fato de você ainda não ter conseguido não significa que você deve desistir. Tentar várias vezes a mesma coisa e ter essas tentativas frustradas é muito angustiante. E talvez você esteja se perguntando: mas por que tentar de novo? E se der errado? Essa pergunta, e se der errado de novo, ela gera muito sofrimento em algumas pessoas. Gera uma paralisia, uma frustração de si mesmo, porque você se vê diante do seu objetivo, você se vê diante do seu propósito, mas o medo de dar errado nos para. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas só um spoiler para você aqui. Talvez a pergunta certa a se fazer não seja e se der errado de novo, mas se pergunte: e se der errado for na verdade uma parte do caminho de dar certo? E só abrindo um parênteses aqui, é claro que existem momentos que desistir é a decisão mais corajosa que você pode tomar. Principalmente quando nós estamos falando de ciclos que você vive, que estão te adoecendo, ciclos que já não fazem mais sentido nenhum para a sua vida ou para a vida que você quer construir. Mas nós não estamos falando aqui desse tipo de coisa, desse tipo de ciclos. Nós estamos falando, pelo contrário, de um processo que te aproxima da vida que você quer viver e da pessoa que você quer ser. Então não é o momento de desistir só porque não conseguiu ainda. Dá para entender a diferença? Paulo nos lembra que nem ele é perfeito, nem ele chegou lá. Porque crescer não é sobre ter conseguido, não é sobre ter alcançado a perfeição, é sobre prosseguir e avançar. E só prossegue quem não desiste. Então, aplicando para a sua e para a minha vida, não é tão importante assim se a gente já alcançou ou não a perfeição. O mais importante é que nós estamos nos mantendo firmes dia após dia com foco no objetivo. Constância não é sobre nunca falhar, mas é sobre retornar o mais rápido possível ao foco, sempre que você perceber que saiu dele. Talvez você ainda não tenha conseguido aplicar perfeitamente a sua rotina devocional ali todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeito. Talvez você tenha tentado aí durante as últimas semanas aplicar essa mudança e você se vê falhando um dia, falhando o outro. Você ainda não alcançou a perfeição. Mas o mais importante é que você retorne sempre. Quando você perceber, por exemplo, que falhou um dia no devocional, ao invés de pensar: eita, falhei um dia, então eu nem vou hoje, nem vou fazer hoje. Aí no outro dia, eu já falhei 2. Eu já parei a leitura daquele livro há tanto tempo, eu não vou retornar mais. Ao invés de pensar assim, retorne o quanto antes. Isso é prosseguir, isso é perseverar, isso é constância. A segunda lição que nós podemos aprender com Paulo é: escolha a tarefa mais importante. Paulo diz: eu não alcancei, eu ainda não alcancei, eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Não é 2, nem 3, é apenas uma coisa. Imagina Paulo, né? Ele plantou tantas igrejas, aconselhava outras e tantas igrejas. Imagina quantas responsabilidades esse homem tinha, tantas atividades e compromissos, mas ele disse: uma coisa eu faço. Diante de todas as responsabilidades, Paulo sabia e compreendia que existia apenas uma
que era a mais importante e era aquela atividade que ele se dedicava. Essa coisa que Paulo fazia lá no texto, ele explica, né? Prosseguir para o alvo que era a salvação. E claro, pessoal, essa é óbvio a nossa atividade mais importante, é onde os nossos olhos devem estar fixos o tempo todo. Mas me permita tirar um pouco esse texto fora de contexto aí, para a gente extrair uma lição para a nossa vida prática. Às vezes a gente trava no processo de mudança porque nós queremos mudar muitas coisas de uma vez só. A gente quer melhorar a alimentação, construir uma rotina de treinamento, adicionar a leitura de um livro diariamente e o devocional todos os dias no mesmo horário. Bonitinho. A gente quer mudar isso tudo ao mesmo tempo. E a verdade é que isso não funciona. Isso só te gera frustração. E aí, por se frustrar, por ver que você não consegue mudar tudo de uma vez, você acaba desistindo e querendo fazer nada, mudar nada. Então, vamos extrair essa lição de Paulo, né? Uma coisa fácil. Escolha a coisa que for mais importante no momento e se dedique a essa coisa. Para decidir qual coisa é a mais importante, você pode se fazer duas perguntas. Primeiro é, o que é mais urgente? Você tem toda a lista de coisas que você quer mudar, de comportamentos que você quer melhorar, de coisas que você quer fazer. Pega essa lista e pensa no que é mais urgente. Como assim? Por exemplo, talvez você tenha colocado aí na sua lista que você quer estudar mais, que você quer ler mais, que você quer treinar, se exercitar mais. Tudo isso está na sua lista. Só que o teu sono tá todo desregulado, cara. Você não tem hora certa para dormir, nem hora certa para acordar, ou você dorme muito pouco, dorme muito mal, ou dorme muito. Um sono desregulado atrapalha todo o funcionamento do teu organismo. Você não vai ter concentração para estudar, você não vai ter foco para ler, e você não vai ter disposição para treinar ou para fazer qualquer outra coisa se o teu sono está desregulado. Nessa lista, por exemplo, o sono com certeza é a coisa mais urgente que você precisa alinhar, que você precisa pôr em ordem, o teu sono. Em outros casos, podem ser outras coisas. Talvez você precise com mais urgência ajustar a sua alimentação, né? Talvez você esteja se sentindo muito indisposto, muito desanimado. E às vezes, como nós falamos, é uma vitamina D baixa. Então, o mais urgente é que você procure se alimentar de forma nutritiva. Outras vezes, o mais urgente vai ser que você comece a colocar em prática, sim, a oração e o jejum. Vão ter momentos ou vão ter propósitos pelos quais a oração e o jejum vão ser as coisas mais urgentes em que você precisa ajustar. Então, você vai ver na sua lista o que é mais urgente. E a segunda pergunta é: o que está ao meu alcance agora? O que eu posso fazer agora? Você viu quais são as coisas mais urgentes. Dessas coisas mais urgentes, qual é a que você pode fazer? Como assim, Ana? Talvez uma mãe que teve um filho aí recém-nascido. O sono dela com certeza está desregulado. Mas me diga, a mãe de um recém-nascido, ela vai ter como ajustar e alinhar o sono dela perfeitamente? Infelizmente não está no alcance dela. Então, por isso que são essas duas perguntas necessárias. O que é mais urgente e também o que está no meu alcance. Vai ter coisas que você vai olhar e dizer, nossa, isso aqui era muito urgente, isso aqui era muito necessário que acontecesse agora, eu precisava disso agora, mas não está no seu controle, não está no seu alcance, não é uma coisa que você pode fazer. Então, volta lá para a aula do poder do lavrador. Não desperdice sua energia, sua atenção, sua criatividade com coisas que estão fora do seu controle. Use a sua criatividade para pensar o que eu posso fazer nesse contexto.
O que eu posso fazer nesse momento, nesse cenário? O que é mais urgente e o que está no meu alcance. E aí você define a tarefa mais importante. A terceira lição é: foque no próximo passo e não na linha de chegada. Às vezes a gente paralisa porque a gente fica sempre olhando para a linha de chegada. E quando a gente olha para a linha de chegada, a gente se vê muito distante. Vamos supor, vamos trazer o exemplo aqui de ganhar peso. Eu quero ganhar 15 quilos. Nossa, ganhar 15 quilos é tanta coisa, é tão difícil, é tão distante de mim. O seu próximo passo, qual é? O seu próximo passo não precisa ser ganhar 15 quilos, né? Amanhã você não precisa estar com esses 15 quilos aí. O seu próximo passo é: amanhã no café da manhã eu vou comer um belo pão com 3 ovos fritos. Pronto. É o seu próximo passo. Ou, voltando lá para a questão do profissional. Aquele profissional que tem pós-graduação, que tem mestrado, que tem doutorado, que tem pós-doutorado, que não sei o quê. Qual é o seu próximo passo? Eu ainda estou na faculdade. Então, o seu próximo passo é passar nesse semestre da faculdade. É só o que você precisa fazer agora. Entende? Quando a gente olha para o destino final, parece muito impossível. Mas quando a gente olha para o passo seguinte, é tudo mais simples. Usando o próprio exemplo do Vida Valorosa mesmo. Quando eu olhava lá de início, né? E pensava, nossa, um projeto assim. Mas é muito difícil. É impossível eu gravar tantos vídeos, eu montar uma plataforma, fazer isso, fazer aquilo. É muito difícil. Congelava, sempre congelava. Mas a partir do momento que a gente começa a olhar para o próximo passo, qual é o próximo passo? Eu defini quais são os temas que eu quero tratar no Vida Valorosa. Então, o meu próximo passo, o que eu preciso fazer agora, não é ter a plataforma completa, as aulas todas gravadas. Meu próximo passo, eu só preciso organizar em ordem progressiva. O meu próximo passo, agora eu preciso dar nome aos módulos. Dividir os módulos. Eu dividi os módulos. O meu próximo passo é escrever o script de uma aula. Entende? É o próximo passo, não é a linha de chegada. É só o próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Talvez você esteja tentando mudar para acordar às 5 da manhã, porque você acredita que vai ser o ideal. Beleza, tudo bem. Mas agora você está acordando às 9. Aí você quer, a partir de amanhã, acordar às 5 de boa, tranquilo. Vai dar errado. Você vai se frustrar provavelmente. Então, pensa no próximo passo. Você não acorda às 9. Tenta acordar às 8 essa semana. Na semana que vem, você tenta acordar às 7h30. Depois, você tenta acordar às 7. Em algum momento, você vai chegar nas 5. Mas pensa no próximo passo. A quarta e última lição que nós podemos extrair desses versículos para a nossa vida é: extraia do seu passado apenas aquilo que lhe for útil no seu presente. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu consigo prosseguir. A gente já tratou disso na primeira aula desse módulo, mas para a gente reforçar aqui. Esquecer não é fingir que as coisas não aconteceram. Não é fingir que você não viveu aquela história, não viveu aquele momento. Mas é decidir que você não vai se aprisionar nessa história. É extrair do seu passado apenas o que lhe é útil para o seu presente e que te ajude a prosseguir para o seu futuro. É isso que a gente tem que fazer do passado. A gente extrai dele o que me é útil, de tudo isso aqui, o que me serve agora para eu continuar prosseguindo. A dor faz parte da jornada, mas ela não precisa ditar o rumo da tua vida. E o crescimento sempre vai exigir
de nós que deixemos algo para trás, ainda que esse algo seja a antiga versão de você mesmo. Esqueça-se das coisas que para trás ficam, para que você possa prosseguir adiante. Então é isso, gente. Esse foi o nosso último encontro desse segundo módulo. Nos vemos no nosso terceiro módulo. Eu acho que o mais esperado, né? Vamos encarar de frente os obstáculos, a procrastinação, a preguiça, o medo de dar errado, a impulsividade e outras coisinhas mais. Eu vejo vocês lá, um cheiro e até breve!